Neste vídeo vamos falar de narcisismo. É uma problemática que traz muitas vítimas às consultas de psicologia. Os narcisistas e as narcisistas nunca vêm cá, obviamente, porque para estas pessoas elas não têm problemas. As outras pessoas é que os têm, não é? Por isso, quem vem cá são as pessoas que geralmente são vítimas. Podem ser parceiras ou parceiros, podem ser filhos, podem ser pais, colegas. A dimensão de que abrange o poder da pessoa que é narcisista é relativa, não é? Este vídeo serve para nós desconstruirmos o que é o narcisismo, porque nós ouvimos falar muito disto, mas muitas vezes não sabemos, não entendemos as causas e não sabemos como é que devemos agir, porque a maior parte das pessoas que vêm cá às consultas de psicologia não vêm cá para saber como é que podem sair desta relação que têm com uma pessoa narcisa, não é? Querem saber como é que podem mudar a pessoa narcisa, não é? Por isso há sempre aqui um gostar, uma amizade ou um amor envolvido na vítima, na relação que tem com a pessoa narcisa, não é? Ora, o narcisismo pode acontecer nos homens e nas mulheres, mais predominantemente nos homens, porque o narcisismo é fruto de uma educação machista. Geralmente são crianças muito protegidas, subprotegidas, com pouca testagem, não frustram, por isso não ouvem nãos, por isso não sabem lidar com os nãos, e geralmente as mães acarinham e dão tanto amor a estas crianças que para estas crianças, quando ficam jovens ou adultos, não é? Elas querem que o mundo lhes trate como a mãe as trata, não é? Hoje em dia temos muitas mulheres a serem vítimas de homens narcisos, quando na prática temos que saber que quem anda a ensinar o narcisismo são as mães, são as mulheres. Com amor a mais, com regras a menos, com pouca testagem. Geralmente são mulheres que, as mães, né, que têm pouco amor na sua vida, por isso dedicam-se exclusivamente aos filhos. São mulheres que podem ter sido rejeitadas ou abandonadas. São mulheres que constroem tudo à volta do filho. A pessoa mais importante são os filhos. Podem ser filhos únicos ou não, geralmente filhos únicos, mas se não forem filhos únicos, geralmente é o filho diferenciado, é aquele que a mãe trata de diferente. Se for homem entre meninas, ou se forem vários homens, aquele que agradou mais à mãe, ou que entra mais em sintonia com a mãe, não é? Porque tem que haver aqui uma relação muito umbilical entre a mãe e o filho ou a filha para ter este tipo de educação narcisista. Isto depois, obviamente, estas educações criam estes transtornos, não é? Porque isto é um transtorno de personalidade. É uma aprendizagem, uma má aprendizagem, não é? Por isso, é um amor próprio excessivo. Estas pessoas, homens ou mulheres que são narcisas, têm um amor próprio específico. Eles ou elas são diferentes de todas as pessoas. São melhores, obviamente, não é? Na cabeça delas. Têm que ter uma necessidade constante de admiração. E quando dizemos constante, hoje em dia, com as redes sociais, é de 5 em 5 minutos tem que estar a controlar as coisas, não é? Mensagens, telefonemas, onde estás, o que estás a fazer, com quem estás a fazer. Dão muitas tarefas, porque usam muito as pessoas como a sua utilidade. Por isso, tem que haver aqui, da parte de uma pessoa narcisa, uma constante e permanente controle e admiração. Há uma falta total de empatia pelas outras pessoas, porque como elas são as melhores, as outras pessoas são piores e estão sempre erradas. Ou têm sempre muitos defeitos. Porque no comparativo, ele ou ela tem que ser melhor, não é? E usam sempre as outras pessoas. As pessoas narcisas usam as outras pessoas. Tal e qual como a mãe, quando educou esta criança, ele ou ela, também usou o filho para os problemas que ela própria tinha, não é? Amores excessivos e não haver testagens e subproteção, o problema é da mãe, não é da criança, porque a criança está a aprender. Há muitas mães, não é, que têm problemas na sua vida, que não os tratam e depois, de repente, adaptam as suas vidas para, não é? Estamos a falar, por acaso, uma mãe que se dedica a um filho para criar aqui um problema, mas também há muitas mulheres que se dedicam ao trabalho e depois são super exigentes, são muito... O que nós utilizamos depois para nos dedicarmos tem a ver com a pessoa. Neste caso dos narcisistas, são pessoas que foram muito amadas, foram pessoas que não conseguiram testar nada, por isso nada aprenderam, foi-lhes tudo comunicado o que é que deveria ser, e geralmente tu és o melhor, não há ninguém melhor que tu, e geralmente quando erram, a mãe entra sempre a dizer que elas não erraram, os outros é que por sorte fizeram melhor, ou foi só aquela vez que ele ou ela consegue fazer melhor. Há sempre aqui esta diferenciação. A criança aprende isto, obviamente, não é?
Ora, isto cria pessoas muito inseguras. As pessoas narcisas são pessoas super inseguras, por isso é que precisam de constante admiração, não é? São pessoas que acham que têm mais direitos que os outros, são pessoas que geralmente são muito arrogantes, não é? São pessoas que têm muita inveja dos outros, às vezes até de características, e quando têm inveja, criticam. Se nós tivermos uma pessoa amiga, nós temos uma relação com alguém que é narciso e temos uma pessoa amiga que tem determinadas qualidades, a primeira coisa que esta pessoa narcisa faz é deitar abaixo esta pessoa, ou no mínimo afastar-nos desta pessoa, porque não gostam de concorrência. Há muita insegurança nas pessoas narcísicas. Por isso é que são muito arrogantes. Se nós repararmos bem, vejam lá as figuras públicas, os políticos, tudo isto tem este tipo de arrogância muito narcísica, que depois podem, se souberem que isto é algo que os prejudica, podem aqui fazer algum tipo de personagem para fazer teatro para dizer que não são, mas quem convive com estas pessoas sabe que elas são, não é? Há muitas pessoas que nem conseguem sair debaixo do poder destas pessoas. Passam vidas inteiras em que nada constroem, nada têm que andar sempre a viver para estas pessoas, não é? Porque as pessoas narcisas usam as pessoas, não é? Temos de ter atenção de que estas pessoas, e quando as vítimas vêm às consultas de psicologia, nós temos que lhes dizer o que é que estas pessoas não aceitam. Por isso, as pessoas narcisas não aceitam críticas, obviamente, não é? Não aceitam comparativos, zero comparativos, não aceitam falta de controle e não aceitam ficar sem as vítimas, não é? As pessoas narcisas não conseguem ficar sem vítimas porque elas sabem que não há muitas pessoas que os aturam. Não é? Geralmente, que tipo de vítimas é que as pessoas narcisas aceitam? Pessoas muito novas, não é? Que geralmente ficam encantadas por estas pessoas porque estas pessoas podem ser encantadores, ter poder ou ter dinheiro. Por isso as pessoas novas têm aqui uma relação muitas vezes quase de aprendizagem para serem assim e depois de estarem dentro da vida destas pessoas, nada conseguem, obviamente, não é? Pessoas muito dependentes e emocionais, pessoas que têm pouca testagem e experiência de vida, pessoas que têm medo da rejeição e da perda, não é? Porque uma mulher ou um homem que foi abandonado por um amor, ou por uma mãe, ou por um pai, é uma vítima de uma pessoa narcisa, não é? Porque, na prática, transfere para a pessoa narcísica tudo aquilo que não teve do amor, ou do pai, ou da mãe, ou de uma relação significativa. Temos que ter atenção de que o primeiro conselho que eu dou a estas pessoas, que estão na relação com estas pessoas, é fujam a 7 pés, não é? Independentemente do que percam, porque vão sempre perder. Não sabe se vai perder pouco se tiver pouco tempo com esta pessoa ou muito se passarem uma vida com estas pessoas, não é? Mas fujam, porque com estas pessoas narcisas nada se constrói, tudo se destrói, não é? Estas pessoas isolam-nos, afastam-nos da família, dos amigos. Na prática, as vítimas são autênticos presos, autênticos reféns destas pessoas, não é? E muitas vezes estas pessoas narcísicas costumam verbalizar: se quiseres vai-te embora, eu não te quero. Ora, jogam com o medo e com a rejeição. Ora, se esta pessoa está numa relação porque tem medo da perda ou da rejeição ou da solidão, a pessoa narcísica joga com isto. As pessoas narcísicas são pessoas inteligentes, não é? Por isso é que sabem dominar as pessoas, não é? Aqui a única situação para nós não termos estas pessoas é sabemos escolher as pessoas, não é? Vermos logo que tipo de relação têm estas pessoas com as mães, não é? Porque a relação com as mães são relações geralmente doentias, não é? Muita ligação, de muita dominância da mãe para o filho ou para a filha, ou da filha e do filho para a mãe, não é? Porque estas mães, depois que educam estas pessoas narcisas, com o tempo vão perdendo poder e quem ganha poder são os filhos sobre elas, não é? Por isso, há sempre uma relação doentia com a mãe. Quando não há mãe, nós temos que ver qual é a relação que existe com as pessoas, não é? Como é que elas tratam as pessoas. São pessoas que não têm empatia nenhuma, nem com a pobreza, nem com as doenças, nem com as guerras, nem com a tristeza, zero, não é? Não são pessoas sem emoções. São pessoas, mas é que não empatiam, não se põem no lugar do outro, não é? Por isso, é importante nós detectarmos estas pessoas e nunca termos nenhuma relação com elas. Se vocês forem mães, tenham atenção ao vosso tipo de parentalidade, porque na prática são vocês que andam a criar estas crianças, elas ou eles, com este vosso amor excessivo e esta vossa incapacidade de dar autonomia e independência a uma criança. E obviamente, o que é necessário aqui é pedir ajuda psicológica, porque isto são vidas que são autênticos pesadelos. Quem vive com pessoas narcísicas sabe.
Não é? Enquanto estão apaixonadas ou a amar estas pessoas, não veem isto, mas passado X tempo, no comparativo da sua vida com as outras pessoas, veem que nada constroem, nada impedem, não é? E isto é muito mau, em termos emocionais e psicológicos, não é? Por isso é que o que é necessário é realmente pedir ajuda psicológica para terem aqui uma ajuda para primeiro gerirem isto e depois fugirem deste tipo de relações, não é? Pensem nisso.